Marido é diagnosticado com DST e descobre que sua esposa mantinha relação com vários amantes. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. A história de hoje em Traições Secretas levanta uma pergunta que muita gente teme enfrentar. Até onde a verdade pode permanecer escondida dentro de um casamento? O relato enviado por um inscrito do canal traz uma experiência dolorosa, impactante e difícil de imaginar. Ele acreditava viver um relacionamento estável, construído ao longo de anos, mas tudo começou a ruir no momento em que um simples incômodo no corpo o levou ao médico, e o diagnóstico revelou algo que jamais deveria ter acontecido. A partir dali, segredos começaram a aparecer, máscaras caíram, e o protagonista desta história percebeu que seu casamento escondia muito mais do que ele imaginava. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é um daqueles relatos que mostram como a verdade, por mais dura que seja, sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando chega da forma mais cruel possível. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E hype esse vídeo agora, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Queridos inscritos, a família Traições Secretas deseja a todos um Natal repleto de paz, amor e momentos especiais ao lado de quem vocês amam. Que o ano novo chegue trazendo saúde, esperança, conquistas e muitos sonhos realizados. Obrigado por estarem conosco. Boas festas e um ano novo abençoado. Agora, vamos para a história. O relato de hoje traz uma história marcante enviada por um inscrito do canal, que criou coragem para expor a dor que viveu. Ele descobriu a traição da esposa da maneira mais cruel possível, ao ser diagnosticado com uma doença sexualmente transmissível que jamais esperava enfrentar. A partir desse choque, sua vida mudou completamente, revelando segredos que ele nunca imaginou existir dentro do próprio casamento. Foi então que, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. A dor física se misturou ao impacto emocional de perceber que a esposa, alguém em quem ele depositava total confiança, o traía pelas sombras. Esse momento se tornou um divisor de águas em sua história, revelando que, às vezes, a verdade chega de maneiras que ninguém gostaria, mas que mudam tudo para sempre. Antes de começar, eu preciso dizer que, para preservar a identidade do nosso inscrito e das pessoas envolvidas, foram alterados todos os nomes neste relato. Segundo o nosso inscrito, o que aconteceu foi real e ainda dói lembrar, mas essa é a única forma de conseguir contar tudo sem expor ninguém diretamente. Então vamos ao relato. Meu nome é Bento, tenho 43 anos, eu moro em Joinville, em Santa Catarina, e essa história aconteceu há cerca de 2 anos. Eu era casado há 15 anos com a Vanessa, de 39 anos, uma mulher que eu realmente acreditava ser o amor da minha vida. E tínhamos 2 filhos, Enzo de 8 e Luca de 10. A gente se conheceu quando eu tinha 26 anos e ela tinha 22. Eu trabalhava como analista de sistemas e ela era recepcionista numa clínica de estética. Sabe aquele tipo de mulher sorridente, carismática, que parece iluminar o ambiente? Pois é, ela era assim. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. Durante muito tempo eu achei que tinha dado sorte. Tínhamos uma vida simples, mas boa. Eu trabalhava muito, às vezes fazia hora extra para garantir o conforto da nossa família. E ela cuidava da casa e dos nossos 2 filhos, conciliando tudo isso com o trabalho em meio período na clínica. Eu não era perfeito, mas sempre tentei ser um bom marido. Nunca faltei com respeito, nunca levantei a voz, nunca traí. Para mim, fidelidade era a base de tudo, de qualquer relacionamento. E até então, eu não tinha motivos para desconfiar dela. Vanessa era carinhosa, estava sempre bem arrumada, e a gente tinha uma relação sexual bastante ativa, mesmo depois de tantos anos. Eu achava que isso era um sinal de que o nosso casamento estava indo bem, estava firme, mas tudo começou a mudar de forma sutil. Primeiro foram pequenas coisas.
Ela começou a sair mais com as amigas, a se arrumar demais para ir ao supermercado e a mexer no celular com uma ansiedade que eu nunca tinha visto. E eu até cheguei a brincar dizendo que ela devia estar falando com algum amante virtual. E ela riu. Ela me deu um tapa de leve no braço e disse que eu era bobo, que eu estava ficando paranoico, esse tipo de coisa. E eu deixei para lá. Eu confiava bastante nela. Até que um dia eu comecei a sentir uma coceira estranha. Achei que era só uma irritação, talvez alguma alergia. Mas com o passar dos dias, começaram a aparecer feridas pequenas. No começo eu fiquei com vergonha até de comentar com ela. Esperei uns dias para ver se melhorava, mas piorou. E foi aí que eu resolvi ir ao médico, a um urologista. O médico pediu uns exames. E no meio da conversa ele perguntou: "Senhor Bento, o senhor tem vida sexual ativa?" Eu respondi que sim. "Com quantas parceiras?" Disse que apenas com a minha esposa. Há mais de 15 anos. Ele me olhou com um semblante meio preocupado e perguntou: "E ela? Você tem certeza que ela também é fiel a você?" Naquele momento eu ri. Ri de nervoso. Achei ofensivo até. Falei: "Doutor, minha mulher não é esse tipo de mulher. Doutor, a gente está junto há anos. Nunca tivemos esse tipo de problema." Ele só balançou a cabeça. Anotou algo na prancheta e disse: "Tudo bem, vamos esperar os resultados. Mas eu suspeito que seja sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível." Na hora, o chão abriu sobre os meus pés. Eu não sabia direito o que era sífilis, mas sabia que era uma doença sexualmente transmissível. Daí saí do consultório com o coração acelerado. No caminho para casa, minha cabeça girava. Como eu podia ter isso? Eu nunca traía minha esposa. Cheguei em casa calado. Vanessa perguntou se eu estava bem. E eu só disse que tinha ido ao médico, que estava com uma infecção e precisava tomar uns remédios. Não quis contar nada ainda. Queria ter certeza primeiro. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu mal dormia, mal comia, e cada vez que eu olhava para ela, uma parte de mim queria acreditar que era tudo um engano, que o exame viria negativo. Mas no fundo, eu já sabia que algo estava errado. Quando o resultado chegou, a confirmação veio. Sífilis. Fiquei em silêncio olhando aquele papel. Com as mãos tremendo, senti uma mistura de raiva, vergonha e confusão. A primeira coisa que pensei foi: como eu vou falar isso para ela, sem parecer que eu estou a acusando? Naquela noite, esperei ela deitar ao meu lado e, tentando parecer calmo, perguntei: "Amor, posso te fazer uma pergunta meio delicada?" Ela riu e respondeu: "Lá vem você. O que foi agora? Você já me traiu alguma vez?" O sorriso dela sumiu na hora. Ela se virou na cama. Me encarou e disse com a voz meio ríspida: "Claro que não, Bento. Que tipo de pergunta é essa?" Expliquei que o médico tinha me diagnosticado com uma doença sexualmente transmissível e que eu nunca tinha ficado com ninguém além dela. O rosto dela empalideceu. Ela balbuciou: "Algo que eu... Como? Não é possível. Isso deve ser um erro." Disse que eu devia ter pegado em alguma outra situação. Talvez numa toalha, num banheiro público. Qualquer desculpa que viesse à mente. Mas eu não era idiota. Eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Dormi mal naquele dia. E foi a primeira vez em 15 anos de casamento que eu senti repulsa por estar ao lado dela. Mas eu ainda precisava ter certeza. Nos dias seguintes eu tentei agir normalmente. Mas por dentro eu estava em pedaços. Era estranho olhar para a Vanessa e pensar que aquela mulher com quem eu dividia a cama há mais de uma década podia ter me traído. Eu ainda não queria acreditar, mas o corpo não mente. E o exame também não. Comecei a observar. Tudo que antes passava despercebido começou a me chamar a atenção. O tempo que ela passava no celular, as mensagens que ela recebia e escondia, as saídas com as amigas que sempre aconteciam nos mesmos dias e horários, as roupas novas, as lingeries caras que eu nunca tinha visto e ela nunca tinha usado comigo. Um dia eu cheguei mais cedo em casa, coisa que nunca fazia. Ela não me esperava. O carro dela estava na garagem, mas a casa estava em silêncio. Entrei devagar e ouvi barulhos do chuveiro ligado.
Peguei o celular dela que estava carregando na sala. E o coração quase saiu pela boca. A tela estava bloqueada com o WhatsApp aberto, as conversas mais recentes. Era com um contato salvo comum, mas bastou eu abrir para perceber que não era mulher alguma. As mensagens eram de um homem, chamavam-se de meu amor, meu vício, e tinham fotos íntimas e explícitas que me fizeram largar o celular como se ele tivesse queimado na minha mão. Senti o chão sumir. Fiquei paralisado, as pernas bambas. Não era só um deslize. Não era um caso escondido. Ela tinha uma vida paralela, um relacionamento cheio de paixão e safadeza, enquanto eu estava em casa acreditando ser um marido fiel e sortudo. O chuveiro desligou, e eu saí dali da sala rápido, fingindo que estava chegando naquele momento. Ela veio enrolada na toalha, com o cabelo molhado, e me deu aquele sorriso automático. Eu fiquei olhando para ela, e a única coisa que eu consegui dizer foi: "Você ainda me ama, Vanessa?" Ela estranhou uma pergunta. "Claro que amo." "Por que essa pergunta agora?" "Porque eu acho que a gente está se perdendo." Ela me abraçou, mas o toque dela não me dizia absolutamente nada. Era como se eu estivesse abraçando uma grande mentira. Naquela noite eu não consegui dormir. O celular dela, depois de algumas horas, ficou em cima da mesa da cabeceira carregando. Eu fiquei olhando para aquilo como um vício, tentando resistir. Mas a curiosidade, ou melhor, o desespero, falou mais alto. Eu esperei ela pegar no sono e abri o aparelho, até porque nunca tivemos segredos entre nós, nem mesmo senhas de celular. As mensagens com aquele homem se estendiam há meses. Vi conversas combinando encontros em motéis, mensagens trocadas durante o expediente e até desabafos dela dizendo que o marido dela não a satisfazia mais. Ali meu coração foi rasgado em 1000 pedaços. Mas o que me deixou mais atordoado foi perceber que não era somente aquele homem. Tinha conversas com outros homens também. Alguns contatos com nomes estranhos, tipo códigos, só com emojis. Outro que ela chamava de amor, meu docinho. Cada conversa tinha seu próprio tom, como se ela fosse uma pessoa diferente para cada um daqueles homens. Era como se eu tivesse casado com uma grande estranha, alguém que eu nunca realmente conheci. No dia seguinte, ainda sem saber o que tinha visto tudo, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo tinha morrido. Passei o dia inteiro tentando entender o que podia ter levado a este ponto. Será que eu falhei como marido? Será que ela nunca me amou de verdade? Você começa a fazer autoperguntas para ver se você errou em algum ponto. Quando voltei para casa, ela estava cozinhando e eu fiquei observando de longe. A mesma mulher que me servia jantar com um sorriso, que me abraçava à noite, também era aquela que trocava mensagens com desconhecidos, marcando encontros. Era surreal. A gota d'água veio no fim de semana seguinte. Ela disse que ia sair com as amigas para um chá de lingerie e que só voltaria no fim da tarde. Eu disse que tudo bem, mas assim que ela saiu, eu peguei o meu carro e a segui. Deixei uns 10 minutos de distância e fui atrás devagar com o coração acelerado. Ela não foi para casa de nenhuma amiga. Entrou em um motel na zona norte da cidade e vi quando um carro prata que estacionou logo atrás do carro dela. Eu parei o carro uns 100 metros, fiquei parado olhando para aquele portão se fechar e senti uma dor no peito que eu nunca vou esquecer. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu estômago e girado. Fiquei ali parado uns 15 minutos em silêncio. Depois liguei o carro e fui embora. Não tive coragem de ficar esperando ela sair. Naquela noite, quando ela voltou, fingiu normalidade. Disse que o chá de lingerie tinha sido maravilhoso e que as meninas tinham se divertido. E eu só conseguia olhar para ela pensando em como a mentira tinha se tornado natural para aquela mulher. Nos dias seguintes, continuei em silêncio. Fui ao médico novamente, comecei o tratamento da doença e perguntei se ela também precisava se tratar. Ele disse que sim, que era fundamental. Cheguei em casa decidido a contar tudo. Disse que tinha visto as mensagens, que sabia das traições e que queria que ela fizesse o tratamento. Ela chorou e implorou para que eu não expusesse nada para os nossos filhos. Disse que tinha um problema, que não conseguia se controlar. Foi aí que ela soltou a palavra que me marcou. Ninfomaníaca. Ela disse que há anos sentia uma compulsão.
um desejo descontrolado, e que usava os encontros para se aliviar. Disse que não era por falta de amor, que me amava, mas não conseguia parar. Para mim, soou como uma desculpa, como uma justificativa para algo que simplesmente destruiu a nossa vida. Naquele momento, entre lágrimas e raiva, eu decidi que precisava pensar. Não sabia se tinha mais força para continuar vivendo aquela mentira. Depois daquela conversa, minha cabeça virou um turbilhão. Eu mal conseguia encarar a Vanessa sem sentir raiva, nojo, ou ao mesmo tempo uma tristeza muito grande. Era como se a mulher que eu amava tivesse morrido e no lugar dela tivesse uma completa desconhecida, fria e mentirosa. Ela chorou muito. Naquele dia, implorou para que eu não contasse nada para os nossos filhos. Disse que estava doente, que precisava de ajuda, que faria terapia e que ia mudar. E eu mesmo, destruído, não consegui ser cruel com ela. Eu ainda amava aquela mulher, ou talvez amasse a lembrança do que ela um dia foi para mim. Nos dias seguintes, ela parecia outra pessoa. Quase não saía de casa. A rotina dela se resumia a ir de casa para o trabalho e do trabalho direto para casa. Evitava o celular e fazia tudo para mostrar arrependimento. Mas eu não confiava mais. A confiança, quando quebra, não cola de novo. Comecei a pensar em tudo o que tinha vivido nos últimos 15 anos e em quantas vezes ela deve ter mentido olhando nos meus olhos. Comecei a lembrar de viagens de trabalho dela, de mensagens apagadas, de perfumes diferentes, de desculpas esfarrapadas. E quanto mais eu lembrava, mais percebia que as traições provavelmente vinham de muito antes da doença aparecer. Eu resolvi conversar com uma psicóloga, uma amiga da minha irmã, que já tinha ouvido casos parecidos. Contei tudo, inclusive sobre a suposta ninfomania. Ela me ouviu com calma e disse algo que ficou gravado na minha cabeça. Bento, o problema não é o desejo dela, é a falta de respeito com você. Se ela precisava de ajuda, que tivesse procurado antes de te colocar em risco. E era isso. Não era sobre o sexo, era sobre respeito, lealdade e cumplicidade. Numa sexta-feira à noite, ela me chamou para conversar. Disse que tinha marcado uma consulta com uma terapeuta e queria se tratar, que não queria me perder. Falou tudo chorando de joelhos, segurando as minhas mãos. Eu ouvi em silêncio, mas por dentro já tinha decidido que não dava mais, que não tinha mais volta. Eu disse para ela, Vanessa, eu te amei de verdade. Fiz tudo por nós, pela nossa família, mas você destruiu algo que não tem como reconstruir. Ela começou a chorar ainda mais. Me chamou de meu amor, dizendo que eu era o homem da vida dela, que tudo que ela fez foi sem pensar, mas eu não conseguia sentir pena dela. Nos dias seguintes, dormimos em quartos separados. Ela dizia que ia mudar, que ia reconquistar a minha confiança, mas eu não via como isso era possível mais. E então, como se o destino quisesse me dar a confirmação final, eu recebi uma ligação que me tirou qualquer dúvida. Era o dono de uma concessionária para quem eu fornecia suportes técnicos. Ele me chamou para conversar, com um tom constrangido, e perguntou, Bento, você ainda está com a Vanessa, né? Eu, meio sem entender, disse que sim, que ainda morávamos juntos. Ele respirou fundo e disse, cara, me desculpa te dizer isso, mas um dos caras daqui do escritório comentou que já ficou com a tua esposa. Fiquei mudo. Ele continuou, parece que foi coisa antiga, mas enfim, achei que você deveria saber. Naquele momento, senti o corpo gelar. Era como se o mundo estivesse zombando de mim. As peças começaram a se encaixar. Os amigos de trabalho, as festas das empresas, as mensagens misteriosas. Eu finalmente entendi que ela não tinha me traído com um ou dois homens. Tinham sido vários homens. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Quando entrei, ela estava na sala vendo TV tranquila, como se nada tivesse acontecido. Eu sentei em frente a ela e disse sem rodeios, eu sei de tudo, Vanessa. Sei que foram com vários homens. Que não foi um erro, foi uma escolha sua. Ela ficou pálida, sem reação. Tentou negar, mas eu cortei. Chega, não precisa mentir mais. Você me expôs, me humilhou, colocou a minha saúde em risco. Eu podia ter morrido por causa da tua irresponsabilidade. Ela começou a chorar de novo,
Mas dessa vez, eu não senti pena. Eu só queria sair dali, sair daquela situação. Naquela mesma noite, eu arrumei uma mala pequena e fui para a casa da minha irmã. Quando os meus filhos perguntaram o que estava acontecendo, eu disse apenas que o pai e a mãe precisavam de um tempo. Eles ficaram confusos, tristes, mas eu não podia despejar aquele peso neles. Os dias seguintes foram silenciosos. Ela me mandava mensagens todos os dias dizendo que me amava, que ia mudar, que queria que eu voltasse para casa. Mas eu já tinha entendido. Amor nenhum sobrevive quando o respeito morre. Comecei o processo da separação. Ela tentou adiar, pediu para eu pensar melhor, mas eu já estava decidido. A psicóloga disse que eu precisava pensar em mim e foi o que eu fiz. Só que mesmo assim o peso da traição continuava em mim. Eu me sentia sujo, usado, enganado. Tinha vergonha até de sair de casa, achando que todo mundo sabia da minha história. Certa noite ela me ligou chorando, dizendo que estava mal, que não conseguia dormir, que tinha medo de ficar sozinha. E mesmo magoado, eu fui até lá com ela. Quando cheguei, encontrei ela no sofá com os olhos vermelhos, tremendo. Disse que estava em crise, que sentia a falta de mim, que ia se tratar de verdade. Naquele momento eu olhei para ela e percebi o quanto aquele casamento tinha me sugado. Eu não era mais o mesmo homem. Eu era alguém tentando entender como tudo que eu acreditava tinha desmoronado. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na sala vendo ela dormir no quarto e pensei em tudo que vivemos. Os sorrisos, as viagens, os aniversários, as promessas. Tudo agora parecia uma grande farsa. Quando amanheceu, deixei o bilhete em cima da mesa. Eu te amei, Vanessa, mas agora eu preciso me amar também. Peguei as minhas coisas, fechei a porta e fui embora. Hoje eu posso dizer, eu estou bem. As feridas físicas cicatrizaram e as emocionais bem. Essas demoram um pouco mais, mas já não doem tanto como antes. Eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Eu queria deixar para quem está ouvindo a minha história agora o seguinte: não ignore os sinais. Às vezes a traição não começa com uma mensagem ou um beijo escondido. Ela começa quando a pessoa que está do seu lado para de te respeitar, para de te ouvir, para de ser aquela pessoa que você costumava valorizar. E se um dia você passar por algo parecido, não se culpe. A culpa nunca é de quem é traído, é de quem escolhe trair. Eu levei tempo para entender isso, mas hoje eu entendo. Depois de tudo o que aconteceu, pelo menos uma parte da minha vida entrou nos trilhos novamente. Sobre a DST que eu peguei, fiz todo o tratamento direitinho e graças a Deus fui totalmente curado. Hoje estou bem melhor, física e emocionalmente. Foi um período difícil, mas consegui superar. Mas, por orientação médica, daqui a uns 6 meses vou precisar refazer novos exames, só para ter certeza absoluta de que está tudo realmente resolvido. Quanto a Vanessa, soube por amigos que a situação dela é muito mais complicada. Disseram que ela foi morar em uma outra cidade e está passando por um tratamento árduo, porque acabou contraindo clamídia em um grau bem avançado. Pelo que comentaram, o tratamento está sendo bem mais agressivo e doloroso do que o meu. Até porque não tínhamos relação sexual há mais de 3 semanas, desde quando fui diagnosticado com sífilis. Não desejo mal a ninguém, mas é triste ver até onde as escolhas dela a levaram. Espero de verdade que ela também encontre um caminho de cura e consiga se recuperar. Quanto ao divórcio, tudo aconteceu de forma silenciosa. O processo foi finalizado e a Vanessa assinou sem contestar. Não houve discussão, nem pedidos a mais. Apenas a constatação de que algo que levou anos para ser construído terminou de forma simples, quase fria. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse percebido antes os sinais. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo isso me ensinou uma coisa muito importante. A pior doença não é o que a gente pega no corpo. É o que o outro deixa na nossa alma. Conclusão. A história de Bento foi marcada por uma das maiores decepções de sua vida. A traição de Vanessa, sua esposa, que manteve envolvimento com vários homens, colocando não apenas o casamento, mas também a saúde dele em risco. Apesar da dor profunda,
Bento conseguiu enxergar a verdade e se libertar daquela situação devastadora. Muitos acreditam que Vanessa enfrentava questões emocionais sérias, mas, como o próprio relato deixa claro, nenhum problema justifica a traição. A jornada de Bento revela uma realidade dura, porém necessária de ser dita. Infidelidade é uma escolha. Problemas emocionais, dificuldades no relacionamento ou crises pessoais não são justificativas para ferir quem confia em você. Quando algo não vai bem, a sinceridade é o caminho mais digno, permitindo que o outro tente compreender ou que cada um siga sua vida de forma honesta. No caso de Bento, a verdade, embora dolorosa, abriu espaço para um recomeço longe do caos que o consumia. E sua história deixa um aviso forte. Um erro pode destruir vínculos, mas a coragem de se libertar pode reconstruir uma vida inteira. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.